Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Conversarmos sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Vamos procurar juntos interpretar essa Palavra de Deus através de Jesus Cristo. Seus discípulos transcreveram as mensagens por ele deixadas. E nós vamos procurar então compreender, procurar entender como podemos ser mais fiel à Palavra de Deus. Como podemos ser mais anunciador desta palavra deixada por Jesus. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Evangelho do dia 3 de dezembro de 2025. Este Evangelho nós encontramos, se quiseres pegar a tua Bíblia para nos acompanhar, nós encontramos ele em Mateus, no capítulo 15, versículos 29 a 37. Esse é nos dado pela Santa Igreja Católica como Evangelho do dia. Para cada dia, a nossa Santa Igreja nos dá um Evangelho. E para este dia 3 de dezembro de 2025, o Evangelho apresentado pela Igreja está em Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Antes, porém, de começarmos, eu te convido a você que chegou aqui no canal, por um acaso, que ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, isso nos fortalece. Deixe o seu comentário. Nos diga de onde você está nos assistindo. Até onde nós estamos chegando com a Palavra de Deus. É muito grato para nós poder contar com a tua presença aí a nos acompanhar. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é que estamos aqui anunciando a sua palavra, a boa nova do reino dos céus. E queridos irmãos e irmãs, então você pode acompanhar pela tua Bíblia, se quiseres, ou nos acompanhe neste momento de reflexão. Se ainda não é inscrito, então se inscreva. Compartilhe com amigos, com familiares, para que mais pessoas venham participar conosco desta evangelização. Então, queridos irmãos e irmãs, nos colocamos agora juntos como filhos verdadeiros de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram:
onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou. Quantos pães tendes? Eles responderam, 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, que maravilha vermos o carinho de Jesus para com a multidão que o segue. Ainda hoje esse carinho de Jesus é transmitido a cada um de nós que o seguimos. Como vimos, a primeira coisa que nós podemos tirar deste Evangelho para analisar é o levar, é a intercessão. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Caríssimos irmãos, aí nós vemos, primeira coisa, a intercessão. Eram as pessoas boas, sãs, levando os enfermos que não conseguiam ir sozinhos até os pés de Jesus. Então nós podemos, primeiramente de tudo, ver neste Evangelho o valor da intercessão, o valor de ter misericórdia com o irmão necessitado. Nós vimos que as pessoas levaram até Jesus, colocando aos seus pés. E ele os curava. Por isso, queridos irmãos, que compete a nós, ainda hoje, levar os enfermos até Jesus. Quando nós colocamos em nossos momentos de intercessão por alguém enfermo, por algum doente, por alguém que esteja passando por dificuldade, nós estamos levando esta pessoa até Jesus. Daí nos vem a maravilha que Jesus apresenta a essas pessoas que intercederam pelos enfermos, que intercederam pelos doentes, pelos surdos, pelos cegos, pelos coxos, pelos aleijados. Jesus teve compaixão desses intercessores. Jesus teve compaixão dessas pessoas, dessas multidões que foram levar os enfermos até ele. Ele não os despediu sem nada. Ele não os mandou de mão vazia embora. Ele os alimentou. Por isso, queridos irmãos, que eu te digo, quando você intercede por alguém, quando você faz o bem a alguém, com certeza, Jesus te dará a recompensa. Ele não te despede de mãos vazias. Ele não te deixa com fome, a fome da misericórdia de Deus. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele te alimenta o corpo e a alma. Quando você faz uma caridade a alguém. Daí nós vemos o tamanho do amor de Jesus para com esses povos. Que símbolo lindo que Jesus praticou nessa multiplicação dos pães. 7 pães e alguns peixinhos.
resultem 7/6 de sobras, depois de alimentar tamanha multidão. Caríssimos irmãos e irmãs, como Jesus é bom para aquele que faz o bem, para aquele que é compassivo, que é caridoso, que tem carinho e amor pelo próximo. As pessoas, quando foram atrás de Jesus, levando seus doentes, levando seus necessitados, nós podemos observar pelo contexto deste evangelho que eles não se preocuparam com o amanhã. Eles queriam saber de chegar com seus doentes até Jesus. Que é tanto que não levaram comida, não levaram reservas, não levaram sacolas. Jesus se compadeceu deste povo. E hoje, queridos irmãos e irmãs, sede misericordioso para com os teus irmãos, e Jesus se compadecerá de você. Ajude aos necessitados, e tudo mais lhe será acrescentado, pois Jesus te dará a recompensa. Ele não te despedirá de mãos vazias. Ele não te despedirá passando necessidades. Confie em Deus. Leve os problemas dos teus irmãos e os teus problemas aos pés de Jesus, mas leve com confiança, com a certeza da misericórdia de Deus. Através dos discípulos, Jesus nos deixa a sua mensagem. E em Mateus, nós vimos esta multiplicação. A multiplicação do amor, da caridade, do carinho. Jesus multiplicou o alimento, que mais à frente seria Ele mesmo o pão da vida, distribuído a todos nós. Seria Ele mesmo o nosso alimento da salvação. E Jesus quer se dar a cada um de nós que praticamos a sua vontade, que praticamos os seus ensinamentos, que amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, que intercedemos pelos necessitados, que levamos os necessitados aos pés de Jesus. Ele nos convoca a fazer isso. E tudo mais nos será acrescentado. Caríssimos irmãos e irmãs, sede misericordioso. Leve os necessitados aos pés de Jesus. Você que conhece o caminho, ajude aquele que ainda não conhece a chegar mais perto de Deus. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, unidos nesta mesma fé, neste mesmo amor de Jesus, ousamos dizer a oração que Ele nos ensinou, que nos torna todos iguais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão de todos os santos, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, sobre nossa família, sobre nossas comunidades. Desça sobre nós a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos, guiados nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro de fé e de devoção ao Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Paz e bem.